Pois é, pessoal, a gente se rendeu ao podcast, a gente ouviu pessoas falando, nossa, mas as conversas de vocês e os alunos falando, a gente queria ouvir as conversas. Então a gente se rendeu ao podcast, mas a gente se nega a fazer um podcast falso. Então, temos aqui os dois conversando. Eu, Liliane Marques, professora de dança na Escola de Dança Criativa, e André Marques, é isso aí, gente. Pra mim, né, é um pouquinho estranho, não vou negar não, mas a gente vai tentar aqui compartilhar um pouquinho dos nossos pensamentos, das nossas ideias, que muitas das vezes em aula a gente não consegue, né, compartilhar com todos os alunos ali. E esse podcast aqui, já dá pra chamar de podcast já? acho que dá, né? Porque a gente tá falando na frente de um microfone, tem uma TV de fundo. Então, acho que se identifica Já, como né? um podcast. A gente só Muito não bom. tem um nome. É verdade, é verdade. A gente estava cogitando alguns nomes. Na verdade, a gente definiu. Ela definiu. A gente sugeriu uma ideia, ela já foi definida. Só que a gente vai dar opções de nomes ruins para vocês não escolherem. E aí vocês escolham o certo, senão a gente vai ficar triste. Então, as opções são identidade artística. Olha, gente, que nome forte, que nome, né? Identidade artística. Já A aparece. segunda opção, para vocês não votarem, Pod Arte. Terceira opção, André Lili Podcast. Nossa, isso aí parece aqueles de. Como que é? Tem aqueles casal que faz pra criança, sabe aqueles vídeos pra criança lá? Assim, ó, vocês têm um nome bom, Você tirou toda a credibilidade agora. identidade artística, e temos outros dois nomes para vocês votarem. Não. Votem lá nas redes sociais pra gente, porque a gente respeita a opinião de vocês, galera. A ideia é a gente realmente ter uma conversa, não esperem uma entrevista muito elaborada. A gente quer que vocês se sintam parte, como se a gente estivesse, como a gente faz em sala de aula, tendo as nossas conversas filosofais que acabam atrapalhando o desenvolvimento e pegando no mínimo meia hora da aula. É. Infelizmente ou felizmente. Então, agora vocês vão ter esse ambiente para vocês ouvirem a gente e nas aulas a gente vai focar. Amém. Se a gente conseguir, né? É Se a difícil, gente difícil. conseguir. Né? E é legal, porque tem essas abordagens. É que não tem como falar de arte sem envolver essa parte. Esse é o problema. Não tem como a gente. Eu sei que existem algumas condutas que acabam indo muito mais pedagógicas e tudo mais. Mas como tanto as aulas, né, da Liliane quanto as minhas, é muito mais intimista. Então, por exemplo, muito possivelmente, né, você gostava da aula de artes na escola, seja sincera, não minta. Olha, eu gostava da professora, Tá mas vendo? Já da aula começa por não. aí, ó. Ninguém gostava das aulas de artes. Porque o intuito pedagógico não é um intuito De identificação, de né? Ó, tá vendo? Daí que surgiu o nome. A gente deu as opções, mas vocês já viram que não vai rolar, né? Mas esse é o ponto. Então, não tem como a gente falar dessa parte e separar uma coisa da outra. Porque quando a gente vai tornando isso muito mais intimista, focando em um tema só, vai entrar nessa parte mais. Tudo que é introspectivo, né? Vai para um viés mais filosófico, psicológico. E aí não tem como, gente, não tem como. Não é Até verdade? porque o artista, ele já carrega isso desde criança, né? Normalmente, quando a gente escuta pai e mãe chegando, tanto para aula de desenho quanto para aula de dança, a gente escuta, porque é uma criança muito tímida. Então, é uma criança muito expressiva, mas que não se identifica com as outras crianças da escola, que se sente muito sozinho. Os alunos ficam tudo querendo jogar futebol e ele gosta de desenhar, ela gosta de dançar. Então, e ainda assim, as crianças, adolescentes, adultos, sempre tá buscando se identificar com algum grupo. É uma necessidade primordial nossa, né? Tá em sociedade, tá em um grupo que você consiga se identificar. Só que aí a gente vai pro artista, e o artista tem uma tendência muito grande a se isolar justamente por não encontrar outras pessoas que tenham também esse viés de reflexão, esse viés de introspecção. Até porque esse é um ponto interessante. Enquanto muitas das vezes algumas pessoas, por identificação, estão olhando para fora, aquele que tem digamos assim, um viés mais
artístico, e quando eu falo artístico, eu tô entrando em todos os pontos. Eu tô falando ali do músico, do escritor, né, do dançarino, enfim, dessa área. Ele não vai olhar para fora. Ele olha pra dentro. Ele olha para dentro. Ele é muito mais sobre sentir do que sobre pensar. Né? Então, isso até tinha colocado hoje nas redes sociais, que é impossível fazer as duas coisas. É impossível você estar pensando e sentindo. Ou você pensa, ou você sente. Ou você racionaliza algo, ou você experiencia algo. E muitas das vezes uma criança que está ali, como a gente estava comentando agora, né? A criança está ali, se ela sentir uma música, ela não vai racionalizar aquilo, ela vai começar a dançar. Né? Ela vai começar a interpretar aquilo ali. Até mesmo antes de andar, ela tá lá já se mexendo, Já é né? natural. Já é uma coisa muito mais natural. A identificação dela com o som e não com o óbvio. Fala mamãe. O que é mamãe? Ela vai racionalizar o som. Agora se a mãe fizer, sei lá, cantar uma música, o pai cantar uma música, é diferente. Ela já vai interpretar aquilo ali de uma outra forma. Então acho que isso aí já muda muita coisa. Claro que tem idades e etapas ali, ambientes que influenciam nisso daí. Mas esse é um ponto interessante. Tem gente que vai olhar para fora, tem gente que já internalizou muita coisa. Até porque você ser mais reflexivo, além de gerar esse ser artístico que está crescendo, também é uma pessoa que vai conseguir ler as coisas de uma outra maneira. Então, quantos de nós começaram a perceber que tinha tendência mais artística do que para as exatas ou para outros caminhos, porque quando vivenciava alguma coisa, ao invés de sair correndo para contar para alguém ou explodir, a reação era criar algo a partir da vivência. Então a gente vê muito isso em criança desde a primeira idade. A gente recebeu mensagem uma vez de uma mãe de uma criança de 1 ano e pouquinho, 1 ano e 9 meses, se eu não me engano, falando: meu filho gosta muito de desenhar, meu filho olha as coisas e quer desenhar, pequenininho. E aí a gente vê que já nasce com a criança essa tendência. Já é algo que ela vai enxergar o mundo de uma outra forma. Você teve alunos assim que você percebe que a forma deles de ver é diferente? O mundo, interpretar o mundo? É assim, eu não vou negar que dar aula para criança é um pouco complicado, mas é um universo bem legal. É complicado no sentido assim, pedagógico da coisa, mas quando entra na parte de você ver o universo deles, é interessante. Eles são muito mais inteligentes, muito mais criativos, e tem essa possibilidade de você ver coisas que, quando você olha para um adulto, você vê que aquilo foi poldado, não é? Você começa a olhar uma criança que tem um universo inteiro, que é aquilo que você comentou uma vez, né? Todo adulto sem criatividade já foi uma criança que tinha o universo inteiro, que criava universos inteiros com a sua imaginação. Exatamente. Frase by mim. Se for colocar nas redes sociais, por favor. Deus crédito. E é verdade, gente. Então, aí, quando você olha a criança ali, um ponto complicado de entender é que a sociedade viveu épocas, né? E cada criança de cada época, universos diferentes. totalmente diferentes. Mas vamos se basear no que nós estamos vendo, né? Que essa é a realidade. E a realidade principal hoje, na verdade, eu não sei se você consegue perceber. Eu sei que o problema disso, gente, é que vai ligando pontos, sabe, multiversos da Marvel? É normal, já se acostumem. Eu vou tentar focar em um ponto. Mas um dos pontos complicados é que, se você olhar de longe, você vai ver que a nossa tendência está cada vez mais sendo olhar para o passado, para tentar buscar uma referência, porque a gente está sem referência nenhuma. Nenhuma. A gente já não sabe mais, por exemplo, como lidar com algumas coisas, como lidar com a geração que está vindo. Uhum. Embora a geração esteja aqui no momento, até mesmo eles estão tentando buscar alguma coisa até lá atrás, porque o presente não tem norte, né? Não tem um rumo. E eu já peguei vários alunos que chegam, a gente vê comportamentos
simples, né? É muito comum, né? Por exemplo, um desenhista, ou seja, né, a área que ele artisticamente se manifesta ali, ele ser tímido, ele ter ali uma postura muitas das vezes mais acanhada, falar baixo, ou nunca é um meio termo, é muito engraçado. Uhum. Nunca é um médio. Ou é um ou é outro. Pelo menos essa é a minha experiência aí de quase 20 anos. Ou eu tenho um aluno extremamente, né, extravasante, ele fala pra caramba, ele se expressa bem. Ou eu vou ter o extremo oposto, que é ele ali mais quietinho, mais retraído, né? E muitas das vezes isso vem, ou muitas das vezes de um comportamento que foi poldado, coisas na escola, não pinta lá a árvore de azul, porque não é azul, é verde. E isso vai cada vez mais poldando a criatividade, o processo de identidade que já veio com ela, E aí, sabe qual é já o é dela. problema? Quando a gente fala de criatividade, as pessoas acham que é um dom. Você nasce com isso ou você não nasce. Ou você tem que já ter isso dentro de você, ou então não vai conseguir pro resto da vida. Mas a verdade é que tudo na nossa vida vem de um aprendizado e de uma manutenção. Então, se aquela criança já nasce mais criativa, você tem que ter a manutenção desse talento dela. Você tem que manter isso dentro dela. Em atitudes assim, por exemplo, que a gente vê muito no ambiente da escola, né, de tudo ser regrado, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que agir da mesma forma, a gente acaba vendo que essa criatividade, ela não é mantida. Você não tem um momento ali para alimentar isso. Na dança, a mesma coisa. Você vê, sou professora de balé clássico, dou aula para crianças, tenho especialização em balé infantil, mas até um dos gatilhos que me deu para poder criar a modalidade da dança criativa foi justamente ver isso. Que quando a gente coloca uma criança ali com seus 3, 4 anos, que é aquela criança que bota uma música já começa a remexer já. E aí você vai lá e fala, vou colocar essa criança, qual é o primeiro pensamento? No balé. Só que o balé, ele acaba funcionando da mesma forma, infelizmente, do que uma aula de arte dentro da escola. Aquela criança vai querer dançar do jeito dela e, na maior parte do tempo, a gente vai falar, não é assim. Tem que ser feito dessa forma. Porque o balé, ele é feito para ser técnico. Então, desde criança, a criança vai ter que se adaptar a um ritmo de aula com exercícios ali numa ordem. Algumas professoras trabalham, eu gosto de trabalhar com a dança livre no final para elas soltarem, né, dançar do seu jeitinho. Mas o balé em si, ele vai enfiar a criança numa caixa e se ela dançar de qualquer outro jeito que não seja aquilo que está definido, ela vai estar errada. Então, aquele espírito dançante livre que a criança tem sozinha vai ser cortado ali. Por isso que é importante a gente criar esses caminhos de manutenção. Então, coloca a criança, por exemplo, no balé clássico. Coloca, é importante para o desenvolvimento dela, vai ajudar na coordenação motora, tudo vai firmar o corpinho. Só que também tenha uma atividade que vai deixar ela extravasar, jogar quem ela é para fora. Porque senão vai cortando. E quanto mais eu escuto, até mesmo a gente que é adulto, quanto mais a gente escuta que a gente não é ideal para algum ambiente ou para alguma situação, mais a gente vai colocando dentro de um buraco a nossa identidade. E as pessoas admiram pessoas autênticas, mas ao mesmo tempo têm dificuldade quando alguém se mostra como é. Então eu falo, nossa, aquela pessoa é autêntica, aquela pessoa é artística, é maravilhosa. Só que encontra uma pessoa dessa dentro de sala de aula e vê como que ela é tratada. Exatamente. Ou dentro do ambiente empresarial de trabalho. Vai ser aquela pessoa que eles vão chamar de é muito exibido, tá querendo dar ideia em qualquer coisa, sempre tem uma coisa pra falar. Ai, não, arrogante a pessoa. Não sei de você, mas eu já fui vista como arrogante justamente por isso, por ter ideias, por ter propostas. A pessoa chega com um problema e fala, pode ser resolvido dessa forma. Então, uma pessoa que é muito autêntica, todo mundo admira quando tá de fora, mas quando uma pessoa dessa tá no seu meio social, você pode observar, a maioria vai querer cortar. Uhum. Porque é ofensivo alguém não seguir a norma de todo mundo. Não seguir o padrão, né? Não seguir esse padrão.
Mas me fala, Mas como que você consegue... Não, eu ia reverter agora pra você aqui, antes de você estica esse assunto aí, falando de todo esse contexto. Fala um pouco de como foi que começou isso daí. Por exemplo, você sempre teve a intenção de ser professora? Ia perguntar isso agora. Não. Pois é, perdeu a oportunidade. Joguei Uno, reversão. Não, mas conta um pouco de como foi você, né? Teve aí a sua trajetória no balé. E um adendo aqui, gente, fui eu que falei pra ela sair do balé. Amém. Brincadeira. Não, mas eu falei pra ela que no caso, olha como é engraçado, como as coisas se complementam. Porque eu sempre vi ela com uma expressão mais artística do que técnica. Justamente por eu ser da parte da pintura. Então, quando eu via, por exemplo, um outro tipo de manifestação ali na hora da dança, uma coisa muito mais dela, eu achava muito mais interessante, né, do que, de repente, a parte técnica. E aí eu comentava ali, tem um contemporâneo ali, tem ali outras partes ali. E é engraçado, embora pareçam universos diferentes, eles estão ali conectados. E eu acho interessante como isso daí mudou. Mudou tudo, na verdade, né? Não, mudou tudo. Mas conta aí um pouquinho aí de como que foi, as escolhas, o seu processo no balé. Eu comecei, na verdade, para contrariar o mundo que diz que balé é só para criança e dança é só para quem começa desde criança. Eu comecei depois do meu primeiro salário. Então, comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, ganhei meu primeiro salário e aí eu fui fazer o que eu sempre quis fazer, que era fazer uma aula de balé. Mas Com sempre 17 teve isso? anos, sempre quis... Eu lembro até hoje da primeira vez que eu vi uma bailarina. Minha mãe, ela comprou um DVD, olha, na banca de jornal, gente. Eu sou da época que ainda vendia, não tão antigo a ponto de ser VHS, era DVD, mas tão antigo a ponto de venderem DVD dentro de banca de jornal. Mas é triste falar que isso é antigo, né? Porque nem faz tanto tempo Pior assim. que não. Mas aí ela comprou um da Branca de Neve, da Royal, curiosamente. Era uma apresentação da Royal da Branca de Neve. E eu comecei a assistir e eu ficava encantada. Ela disse que eu sempre fui aquela criança que ficava se remexendo, todo dançando, com qualquer música. Mas na minha cabeça eu devia ter o quê? Uns 6, 5 anos quando eu fui assistir isso, né? E aquilo ficou na minha cabeça, eu realmente achava lindo, achava mágico, como alguém consegue se mexer daquele jeito, não fala nada, mas eu entendo toda a história sem falar uma palavra. Era mágico pra mim tudo aquilo, assim como pra muitas crianças, adolescentes, adultas é até hoje, né? Só que eu comecei com 16 para 17 anos e na época era complicado, isso há uns 10, 11 anos atrás, não, um pouquinho mais, né? Tudo bem, não importa a idade. Mas era uma época onde não tinha balé adulto, não estava famoso. O balé adulto foi ficar famoso de uns 5 anos pra cá. Então, se você queria fazer balé, mas você era adulta, você tinha que aceitar estar em uma sala de aula com crianças. Não tinha Até como. porque o balé geralmente se começa com qual idade? Porque com 17 já ser considerado adulto. Exatamente, mas o balé começa com 3 anos, 4 anos era o mais comum. Hoje já tem aulas que começam com 2 anos e meio, inclusive na própria metodologia da Royal eles começam a partir de 2 anos e meio. Gente, essa criança acabou de aprender a andar e eles estão botando pra fazer aula de balé. Mas então eu tava lá com os meus 17 anos fazendo aula com crianças de 12, só que eu queria me formar. Eu fui com esse objetivo de realmente me tornar, na época, bailarina, não professora. Só que conforme eu fui vendo, eu sempre admirei ver o desenvolvimento das pessoas, também o meu desenvolvimento. E aí ver isso, e aí eu tive uma oportunidade, uma professora me deu uma oportunidade de estagiar, inclusive, na Escola Municipal de Ribeirão. E foi o dia em que eu substituí uma professora pela primeira vez. Eu já estava fazendo faculdade de pós-graduação em arte e educação, então eu já estava me encantando com a questão da psicologia infantil, do desenvolvimento humano, psicologia do adulto também, de como que você ensina as pessoas, como que você consegue tirar o melhor de cada uma delas, independente de experiência anterior, independente de qualquer coisa. E eu comecei a me encantar com isso muito mais do que com a própria dança em si. Então foi me dando aquela vontadezinha. E no dia
outra coisa que eu lembro até hoje, no dia que eu fui substituir uma professora para poder dar aula, era aula de balé, foi aquele meu momento de é isso que eu quero fazer pra vida. Eu quero ensinar. Eu quero me capacitar. Eu sempre fui nerd, sempre gostei de estudar. Porque aí que tá um ponto. Você não pode ser professor se você não gostar de estudar. Você tem que ser capaz tanto de demonstrar, quanto de explicar em várias linguagens diferentes para as pessoas. Não adianta eu falar assim, eu sei demonstrar só, mas eu não sei explicar como faz. Então, meu filho, com todo amor, não seja professor. Porque você tem que saber adaptar. A gente como professor é uma coisa engraçada, porque a gente tá fora da gente o tempo todo. É eu me colocar, analisar aquele aluno a primeira vez que chega na sala de aula, falar, eu expliquei falando, ele não entendeu direito, vou demonstrar. Então esse daqui, ele trabalha com as duas linguagens. Ele não entendeu falando nem eu demonstrando, mas quando ele fez, ele entendeu. Outra forma de linguagem. Exato. A gente tem que saber ler cada um em uma sala de aula, conseguir adaptar para que todo mundo compreenda da mesma forma. Então não adianta você ser um ótimo dançarino, ser um ótimo pintor, só que não conseguir passar isso para os outros. E aí foi esse momento que eu vi que isso era uma coisa que estava vindo naturalmente, de olhar as pessoas, ler as pessoas, e foi aí que eu comecei a ficar encantada. Mas a parte de dança criativa mesmo foi quando eu comecei eu já tinha me formado na metodologia da Royal, me formei no ponto que era para se tornar professora, e aí eu fui para outras experiências, porque não adianta, gente, se você quer ser um ótimo artista, você tem que se colocar em ambientes onde você consiga beber arte, mergulhar naquilo. Em outras modalidades, em outras formas artísticas, é muito importante a gente ser o mais completo possível. Beber de várias fontes. E aí, no momento que eu fiz os cursos na São Paulo, foi aí que eu falei, poxa, isso daqui daria para fazer qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, aprender a dançar, aprender a se mexer, porque dança não tem a ver com a dança em si. Mas a dança parte do movimento, e movimento todos têm. Muito legal. E a partir do conhecimento corporal. Foi aí que o negócio desgringuelhou. Comecei a pesquisar, comecei a procurar, e falei assim, não, agora eu não aceito mais ouvir ninguém falando que é porque eu sou muito duro. Não existe isso. É corpo, é conhecimento. Se você tem corpo, dança. É basicamente isso. Muito bom. E você? Não, peraí, não. Meu Deus. Não, o ponto aqui é você. O meu fica pro próximo podcast aí. O Podiarte. Bom, não, teve uma parte legal que você falou que a primeira coisa que você se encantou não foi sobre a técnica do balé quando criança. Vocês entendem, gente, como é diferente? Isso foi sobre a expressão. Foi sobre a expressão, sobre uma identificação, Seja sincero, é lá a magia Disney que tem lá nas coisas lá. É magia Disney, né, gente? Não tem como. E qual que é o ponto que eu acho legal? Que existem períodos de compreensão, que eu acho que isso que tem que ser respeitado. Por isso que eu acho que nem toda técnica cabe em todo período. Não é verdade? Então, por exemplo, você se encantou ali pelo mundo que você viu do balé, teve ali a iniciativa da bailarina, mas seja sincera, quando veio a compreensão de noção de técnica? Técnica. Nossa, eu compreendo o que é uma técnica e agora eu sei a missão e a função dela dentro do que eu faço. Quando você coloca aquilo em prática, mas sabe qual que é o falando problema? de tempo. É tempo e idade. De idade? Ixi, faz muito tempo isso não. Foi lá dos meus 23. É isso que é complicado, que a gente tenta explicar. Brincadeiras à parte, às vezes eu falo com meus alunos que tem coisa que eu tô entendendo agora da vida. Tipo, a gente sabe o que é mãe pela palavra, mas a gente vai entender depois dos 30. Não é verdade? Então, eu acho que é nesse universo que fica um pouco complexo quando você tenta, por exemplo, encaixar a proposta que você desenvolveu, que é a metodologia da dança criativa, como uma compreensão do universo do indivíduo no seu momento e no seu período, para que as pessoas aceitem e entendam que é sobre isso. Não só sobre, como que eu posso dizer, a técnica, né? Você empurra a goela abaixo, isso aqui que você tem que fazer. Não. Por exemplo, fala lá da parte
Eu lembro que você me explicou uma vez, mas explicando melhor, como que você dá aula, por exemplo, para cada período, para cada idade, e qual a abordagem em cima disso, né? Por exemplo, com relação à dança criativa. A abordagem que você tem que trabalhar dependendo da idade é uma coisa que vem muito da observação, mas também de entender o que o cérebro daquela pessoa está passando por aquele período. Então, por exemplo, quando a gente está falando de criança, a mente dela não entende subjetividade. Começa por aí. Você entender linguagem subjetiva vai ser lá a partir dos 12, 13 anos. E olha lá. Então, crianças são muito específicas. Então, você fala para ela, ela vai entender literalmente aquilo. Então, quando você está trabalhando com a dança criativa, por exemplo, para criança, você vai colocar uma coisa que é natural dela, que é o lúdico. Então, não adianta eu falar para ela assim como eu trabalho com os adultos. Você vai pensar, imagina agora a sua coluna vertebral. Isso eu faço com os adultos. Você vai tentar separar agora cada parte e a gente vai tentar fazer um laboratório aqui para descobrir quais partes do seu corpo que você pode mexer e que você não está mexendo. Então, o adulto vai imaginar a coluna dele, e aí eu vou explicar, mexe primeiro isso, mexe agora aquilo, mexe, vai subir no movimento. E aí é uma exploração. Por quê? Porque o adulto, ele entende as coisas de uma forma específica, mas ele ainda assim consegue trazer na cabeça dele uma imagem subjetiva. Sim, sim. Agora, a criança não. Se eu falar pra ela isso, ela vai ficar... Primeiro, já perdi a atenção. Se eu falar dessa forma, já perdi a atenção. Ela já está em Nárnia, saiu correndo. Pronto, você tem um pequeno Demogorgon na sua presença. Mas agora, quando é criança pequena, você tem que trabalhar com o que é o universo dela. Então, eu vou falar pra ela, como que um cachorrinho anda? Agora a gente vai imaginar que a gente é um cachorrinho. Aí ela vai envergar a coluna, vai ficar nos 4 apoios, mas ela já usando a força do braço. Quando eu falo, vamos imitar uma borboleta agora, ela vai imaginar a asa da borboleta, vai levantar o bracinho igual. E nessa questão comparativa do lúdico, a gente consegue trazer movimentações para ela que você teria que explicar muito mais com muito detalhe e trazer uma lógica completamente diferente se fosse um adulto. Era isso que eu ia comentar. Muitas das vezes, eu acho que quem tá de fora acha que isso é uma brincadeira. Na verdade, eu mesmo, não vou ser hipócrita, né? Eu olhava alguma coisa e falava, meu Deus, entre aspas, né? Poxa, mas isso aí não dá pra brincar em casa? Só que agora, né, compreendendo melhor, justamente com a minha esposa, é outra coisa, né? Então, como que você pode mostrar isso para quem tá vendo de fora? Muitas das vezes o adulto, ele quer explicações mais objetivas porque a gente tá cansado, né? Sim. Da vida. Ou então, muito pelo contrário, né? Às vezes não pode ser nem seu cansaço, às vezes foi poldado e não consegue ter o lúdico dentro dele, né? E aí, como que você faz com essa parte? Quando, por exemplo, teve a situação da gente ter a aula do Dia dos Pais, né? E aí, quando você fala para um pai, imita uma borboleta, aí o negócio complica. Mas aí a explicação dessas questões vai muito além da questão do imaginário só. Quando uma criança ela vem para a sala de aula, a primeira coisa que eu vou reparar nela é o que falta, o que não foi trabalhado. Tem muita diferença, principalmente na primeira idade, de desenvolvimento. E é natural. Tem muita mãe que fica assustada, por exemplo, quando não vê a criança acompanhando as demais, aí já vai pesquisar mil coisas, já vai achar que é um monte de problema. Só que é natural, gente. É muita diferença entre desenvolvimento infantil. Quando uma criança chega lá, aí eu vou olhar, eu vou pedir para fazer algumas movimentações, eu vou ver. Falta unilateralidade nessa criança? Ela tem dificuldade de mexer uma parte do corpo sem mexer o outro lado? Falta força na musculatura dela? Ela consegue pular? Ela consegue se equilibrar? Ela consegue ter a noção espacial, então longe, perto, fora, dentro, tudo são coisas que a gente consegue trabalhar na dança de uma forma mais natural. Quando chega o adulto, ali dentro desse espaço, aí a gente vai passar para ele esses mesmos pontos, que podem não ter sido trabalhados ali na infância,
Só que de uma forma muito mais para ele se encontrar, porque o adulto ele já tem a noção. Ele já tem a noção do que ele tem como corpo, de quem ele é, de indivíduo. Então, a gente consegue trabalhar com ele, trazendo para ele uma autociência, que é a parte da propriocepção, que é uma coisa que eu trabalho. Sim. Então, é você conseguir enxergar o seu corpo sem precisar ver o seu corpo. Não, dá até uma palhinha dessa parte que foi legal. Quando ela falou isso aí, eu falei, nossa, meu Deus. A propriocepção por exemplo, você não precisa se ver andando para conseguir andar. Você não precisa olhar para o chão para poder dar os passos. Só quando a gente fala de movimento, da origem da dança no movimento, todo mundo precisa ficar se olhando no espelho para poder copiar. E isso não é natural. O nosso corpo foi feito para decorar movimentos por si só. Então, eu aprendo a andar, repetirei esse movimento pelo restante da minha vida e não preciso pensar para fazer isso. A dança deveria ser também assim. Só que como que eu consigo fazer isso? Trazendo a consciência primeiro para aquela parte do corpo. Então, quantas vezes a gente sente uma tensão aqui atrás, e não consegue saber como resolver? Isso daqui é onde mais acumula tensão no nosso dia a dia. A gente consegue resolver isso trazendo consciência, tá? Essa parte minha da escápula eu posso mover de uma forma? Como que eu movo? Eu posso só mover para frente e para trás? Eu posso pro lado? Tem uma expansão? Consigo abrir só isso daqui? Quando a gente vai trabalhando as partes individualmente do corpo, você vai conseguir tornar automático para o seu corpo aquelas movimentações que não seriam tão naturais, mas que deveriam ser porque o seu corpo permite. Então, aquilo que o seu corpo permite deveria ser natural na ação. Você só toma consciência disso explorando. E aí, depois que se explora, muda tudo. Você vai mudar a sua forma de se comportar na frente dos outros, você vai mudar a sua forma de estar ali no dia a dia. Então, se era o seu automático ficar assim, no momento que a gente traz a sua consciência para essa parte, você já vai expandir, já vai conseguir não ter tanta dor no corpo justamente por pressionar aquela parte sem ter consciência. É um trabalho maravilhoso que serve para muita coisa. Não só se você está querendo aprender a dançar, mas para você que quer uma qualidade melhor de vida, um autoconhecimento maior. A propriocepção traz isso. É uma coisa que a gente trabalha lá. Muito legal, muito legal. Sua missão? A minha missão é fazer todo mundo ter a sua essência colocada pro lado de fora. Então, o autoconhecimento... Curioso, já nem é mais sobre dança só, né? Não é sobre dança só. E esse que é o ponto engraçado que a gente vive conversando, né? Sobre a missão. Pra mim, eu dou aula pra poder fazer com que cada um se sinta seguro de quem ele é. Entende? Então, quando um adulto, principalmente, chega, a gente trabalha isso com as crianças, sim, mas a verdade é que o foco desse trabalho, da dança criativa, inclusive, são os adultos. Porque é o pessoal que mais está travado. É o pessoal que mais se prende, que menos se conhece, que acha que é natural isso. Então, quando a gente traz esse autoconhecimento, é aí que a pessoa vai conseguir se expressar de uma forma melhor, porque ela não vai estar limitada pelo que foi colocado em cima dela. Quando eu tenho uma pessoa que se conhece, eu tenho uma pessoa que é segura de si. Pessoas seguras podem ser autênticas. Pessoas que não se conhecem não são autênticas porque, para se identificar com os outros, elas vão tomar uma forma que elas não são. Então, quando chega um adulto que eu vejo que tem um potencial do caramba, eu já vi muitas vezes lá na EDAC, chega com um potencial enorme, chega falando assim, eu queria fazer isso, eu queria me apresentar, eu queria conseguir fazer tal personagem no teatro, mas eu sou muito travado, eu fico muito encolhido, eu não consigo agir. A gente tá vendo que existe uma vontade, existe um eu daquela pessoa que é expressivo, que tem aquele desejo, só que tá enclausurado. Por quê? Porque não foi ensinado que ele tem uma liberdade. Nesse momento que eu dou pra ele essa ferramenta de, você pode fazer isso, você pode se sentir mais seguro. É uma coisa que eu brinco com as minhas alunas. Você pode não estar segura na sua dança, no seu dia a dia, mas se você sabe posicionar o seu corpo para que o seu corpo se sinta mais seguro, tanto os outros quanto a sua própria mente vão interpretar a segurança e tornar ela real.
mais do que você precisar estar seguro para se posicionar com segurança. A gente consegue ativar o seu corpo para que ele te torne seguro. Afinal, tudo é imagem, tudo é gestual. Né? O mundo se move, o mundo se compreende mais pelo gestual do que pelas palavras. Então, se eu vejo uma pessoa chegando na minha frente e ela é toda encolhida, assim, pode ser o palestrante do High Party de Harvard, mas se eu vejo uma pessoa encolhida, o primeiro pensamento que eu vou ter é: não vai falar muita coisa boa não, esse aí. Agora, se eu vejo uma pessoa que sabe se posicionar, pode estar com as pernas tremendo, mas seja honesto, gente, você não vai olhar a perna da pessoa tremendo se você vê uma pessoa que chega aqui, com segurança corporal. Então, quando eu consigo entregar isso para os alunos, e aí eu vejo eles brilhando, eles se olhando e conseguindo ter segurança no que eles são, aí eu considero que a missão está cumprida. Mesmo que essa pessoa não vá se tornar um dançarino profissional, mesmo que... Pra mim é sobre isso, é sobre você trazer a autenticidade para as pessoas. Por isso que eu vejo que o nosso trabalho se liga muito, né? Porque você faz isso através da arte, né? É isso aí. Muito bom, muito bom. A melhor experiência até agora com a dança que você teve? A melhor experiência que eu tive... que você teve, a sua experiência pessoal. Para que sirva de inspiração aí para os seus alunos que estão te vendo aí. Qual foi a melhor experiência? Mas aí a gente entra em um caminho meio complicado. Minha melhor experiência com a dança foi ver que a minha pesquisa funciona. Não, é como assim? Não entendi. Porque no momento em que eu tava pesquisando tudo isso, todos os conhecimentos de dança moderna, origem da dança, origem do movimento, consciência corporal e tudo mais, era tudo muito teórico e técnico. Eu sabia do que tinha funcionado pra mim. Mas o melhor momento foi quando foi chegando as pessoas na EDAC. E aí eu vi gente em 2, 3 meses com um corpo completamente diferente do que chegou e falando, olha, eu tô vendo muita diferença, eu tô mais segura. Tem algumas alunas minhas que são de dança ministerial, inclusive, né? E aí ela começou há 4 meses a fazer dança. Eu usei essa metodologia nela, os ensinos e tudo mais. E aí ela falou, uma criança chegou pra mim no domingo, e falou: tia, você tá dançando diferente. Tá mais bonito. A muito criança, bom. Eu acho que não tem test drive melhor do que criança, né? Ela vai falar a verdade. Se tiver feio também, gente, segura, não bota criança pra assistir, não. Mas, por mais que não seja uma experiência pessoal minha dançando, e olha que eu amo dançar, não me entendeu errado. Mas esse foi o momento que eu cheguei em casa, comecei a dar pulinho escondida lá, gritar assim, que eu vi, funcionou. Funciona. E pra mim não tem nada melhor, que é uma outra coisa que eu falo com as alunas também. Por mais que eu sei que tenha um pessoalzinho aí que tá fazendo baixo assinado pra eu apresentar esse ano em alguma coisa, tá, gente? Tô vendo aí, vocês querendo pegar meu CPF escondido, tá? Mas, pra mim, agora eu tô num período de vida em que não tem nada melhor do que ver os alunos brilharem. Muito bom. Mais do que eu me apresentar, mais do que... Olha que apresentei, né? Tive a presença do meu digníssimo esposo na última apresentação que fiz. Mas não chega perto do brilho que eu vi quando eu vi minhas alunas se apresentando e numa competição ganhando medalha, isso com 3 meses fazendo aula. A melhor experiência da dança pra mim virou ver meus alunos brilharem, de verdade. E eu vejo que é isso que faz diferença quando você ensina. Porque se você tá ali dentro da sala de aula, mas você quer ser o centro, seus alunos não vão crescer. É verdade. A prioridade tem que ser eles. Que é a parte da consciência, né? De como cada um funciona também. Tem que ser eles. Muito bom, muito bom. Eu vi que você tá aí com um caderninho. O que você anotou aí de tema aí que você queria estar abordando pra conversar aqui? Então, né? Esses temas aqui, na verdade, era pra gente tá comentando você também, né? O meu fica pro próximo. Vamos lá. O que você colocou aí de tópico pra trazer pra essa conversa? O quanto que o conhecimento pessoal é a única coisa que faz você crescer. A gente citou isso, né?
Aham. As pessoas normalmente chegam reclamando que não tem criatividade também, igual a gente falou. Não, pra esse tipo de abordagem, pra falar sobre criatividade, acho que teria que ser um tema só, pegar um podcast É, inteiro só pra falar disso. Porque. tem até uma frase que você gosta, né, do Abraham Maslow, aquela criatividade não é o homem comum, alguma coisa assim, como que é a frase? É... Criatividade. Oh, meu Deus, me fugiu aqui agora a frase. É... Meu Deus. Peraí, ela me deu uma colinha aqui. É que ela tava sendo gentil, ela não queria falar. É que eu quero que você tenha esse corte. Não, tá tudo bem. Conhecimento com base. Tarararararará. Criatividade não é homem comum. Ah, ô amor, que letra é essa? Ah, legal. Sim, sim, sim. Agora sim. É que tava difícil essa letra. Ai, Muito bom. joga na roda. Mas o criatividade não é aquilo que foi acrescentado ao homem, mas aquilo de que nada lhe foi tirado. Então a gente entende muitas das vezes a criatividade como algo que é acrescentado a você. Então você só vai ser criativo se você, por exemplo, está absorvendo um conhecimento e tudo mais. Quando na verdade é o inverso, é você experienciando algo, é extraindo algo de você. Né? A experiência ela acontece de forma externa, mas ela já aconteceu no criare, no interior, né? No interesse, na busca. Acho que esse é o mais complexo. Por isso que para falar desse tema criatividade teria Tem que que ser ser é muita coisa que dá Não, é muita coisa. para abordar. Não dá para falar é, de repente em tão pouco tempo. E o mais complexo disso, e muitas das vezes eu pelo menos acho que você também já viu isso acontecendo lá com a gente lá. Todas as vezes as pessoas minimizam muito o caminho do artista, Uhum. né? Então, como se fosse um trabalho recreativo, né? E sabe o que é o curioso da palavra recreio? Que é para recriar, Criar algo de novo. criar algo de novo. Não é sugestivo? Curioso, né? Não é? É que a gente nunca vai ali no fundo das palavras, coisas, né? A gente sim. só interpreta isso de uma forma muito superficial. E muitas das vezes as pessoas olham para o nosso trabalho como se fosse algo, é um hobby, é isso, é aquilo, vou colocar meu filho numa escolinha de pintura, vou colocar meu filho numa aulinha de dança, e já põe pro diminutivo, né? Como se algo fosse ali menos, quando na verdade é tudo. Tudo, 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 tudo. Eu tenho alunos que, né, frequentam as aulas há muito tempo e eu já peguei aluno ali com depressão, já peguei aluno com falta da sua identidade e que quando eles começam a fazer as atividades em aula, o primeiro ponto que eles reconhecem é o ambiente. É um ambiente onde eles conseguem se expressar, onde eles conseguem... Primeiro, eu não vou nem dizer sobre uma questão de expressão, acho que o primeiro ponto é eu sei fazer algo. E esse algo é reconhecido. Acho que a maioria tem muito disso, né? Eu, por exemplo, em casa, embora todo mundo tenha feito alguma coisa relacionada à arte lá em casa lá, o único que levou a sério ali foi eu e meu irmão Rodrigo, mas levando a sério como trajetória de vida mesmo foi eu. Mas não tinha um reconhecimento, nossa, que legal, poxa, isso que você faz é interessante. Não, só era o bonitinho ou alguma coisa do tipo. E a gente começa a tentar usar, pra gente não perder a nossa identidade, a gente começa a tentar achar caminhos. Então, tá, eu sei desenhar, aí falaram agora que eu tenho que ganhar dinheiro com o que eu sei fazer. Então, lá vai eu tentar investir uma área totalmente diferente do que eu sabia. Eu sabia desenhar e o meu objetivo, isso foi com outra oportunidade, nunca foi ser professor também. Tinha outras ideias e aí lá vai eu seguir o que o fluxo de conversas, né, ou de influências estavam falando. Escolhi engenharia civil para poder... Eu achava que lá vou desenhar prédio. Se desenhar, vou desenhar prédio. Né? Foi legal, foi uma experiência muito boa, mas ainda não era sobre o André. Era sobre uma peça que vai servir à sociedade. Vocês entendem?
É difícil. Então, não tô dizendo que isso é ruim, não. Se a gente não tiver essas pessoas que... Mas existe o conforto. Você estar em um lugar que você se sente confortável. Pô, eu me sinto bem no trabalho que eu faço. Tem gente que é engenheiro e, ó, se sente bem, é um excelente engenheiro, um excelente arquiteto. Eu tava ali, e aí que você começa... Você não olha pro seu trabalho com apreço. Você olha, tipo, tá, já deu horário de ir embora, já. Né? Eu não tô falando que todo trabalho, como que eu posso dizer, tem que ser felicidade, não, porque o nosso trabalho também é cansativo porque tem a parte burocrática. Mas existe uma coisa chamada reconhecimento. Né? E o reconhecimento daquilo que nós somos é extremamente, extremamente importante. Extremamente importante. Isso a gente consegue dos nossos alunos, né? Com certeza. Diferente, como eu havia comentado, os alunos conseguem receber esse reconhecimento e o incentivo para que continuem querendo descobrir algo, querendo fazer algo diferente. Pô, nossa, eu descobri que, nossa, caramba, o Vitor que você falou, pô, eu já aprendi a dançar. E ele fez lá, sei lá, um mês e já tava todo ali se reconhecendo. Sim. Isso é se incrível. identificando, né? Exatamente. Porque, de novo, volta para a questão da identificação. É um lugar que você se sente confortável de estar. E aí tem mãe que fala, é porque não vai ganhar dinheiro. Gente, é a maior... Reflita um pouquinho antes de falar. Você falar para um professor que não se ganha dinheiro com arte, sendo que a gente ganha dinheiro, vocês estão pagando a gente para nós darmos artes para o seu filho. Não, é e incrível, você chega e fala, você não ganha dinheiro. Eu falo assim, não, graças a Deus pagou as contas. Eu lembro de uma situação... Não, tem coisas que é incrível que eu já ouvi já. Eu lembro de uma situação de um rapaz que foi levar o filho dele lá e o pai foi lá e já chegou falando, não, que não sei o que, trouxe meu filho para fazer aqui o curso e tal, mas eu já falei para ele que isso não dá futuro. Meu, Eu escutei complicado. Aí eu falei, entendi. Eu falei, mas me tira só uma dúvida. Aquele carro que você comprou lá fora, você comprou porque ele é caro ou porque ele é bonito? Não, eu comprei porque é bonito. Você sabia que alguém desenhou, rapaz? Não, você sabia que alguém desenhou a roupa? Não, você corta seu cabelo só pra cortar o cabelo ou você corta pra ficar bonito? Não, as pessoas não conseguem. Mas você vê que é um problema de... tem que mudar a mente, é cultural. É cultural, exatamente. E sabe qual é o mais complexo? Quando a gente fala de cultura, aí vai entrar... É outro tema também que é muito extenso. A arte reflete a geração cultural de um povo. Entende? Porque... Eu sei que é um pouco triste, né, se eu for entrar nessa... A gente tá falando mais aqui da parte artística da dança. Se eu for entrar no ponto aí para falar artisticamente do que a arte na pintura está refletindo hoje, está refletindo as pessoas. Musicalidade está refletindo as pessoas. Né? Então, enfim, essa pessoa que fez esse comentário, infelizmente é um ignorante até do conhecimento dela mesmo. Se ela pudesse parar e olhar, cerca, né? é verdade. Porque cerca. Então ela vai achar que o carro bonito não é arte. O carro bonito é ostentação. Exatamente. Olha a diferença. Entende como a mudança dos valores, né, faz com que a pessoa até inverta os papéis? Sim. Então, por exemplo, não, o artista, o designer ali que fez o carro, ele não é alguma coisa. Ele não é nada. Ele fez o design do carro, o designer da Ferrari e tudo mais, as linhas lá e tudo mais. O designer do logotipo da Nike. Não, eles não são ninguém. Tanto que a senhora que fez o logotipo da Nike brincando lá, tadinha dele. Se ela soubesse. Tem uma história, não vou lembrar agora. Mas ela vendeu barato, ela não sabia que ia ficar tão famoso. Meu Deus. Pois é. E você vê, né? Então, Você vê, né? o artista falando, não, eu tenho que pagar as contas. Gente. Mas esse é o problema, gente. Até o artista começar a enxergar o valor do que ele tem. Era exatamente isso que eu ia falar agora. Porque a gente só não tem, nós só não temos o que queremos porque não reconhecemos quem somos. Acho que esse é o ponto mais complexo. Você olha pra você como algo pequeno, as pessoas vão te ver como ela falou, você não tem postura, você não tem a fala. Ah, é um desenhinho, é uma dancinha. Meu, tem... A maior bilheteria hoje do cinema foi tirado de um quadrinho. Olha só. Entende? Tirado de um quadrinho, de alguém que tava lá, fez um quadrinho. A maior bilheteria do mundo. Não é verdade? Os maiores filmes que arrecadaram financeiramente também, o universo da Disney aí,
tirado de alguém que começou lá também com desenho. Sim. Só que as pessoas não conseguem ver isso. Esse é o complexo, né? Se você vai pesquisar quais são as maiores... Vamos colocar aí as buscas, né, de soluções pessoais. Uma das primeiras é sobre saúde mental. Então, saúde mental, bem-estar, são as primeiras buscas ali que as pessoas estão procurando através aí de pesquisas no Google e tudo mais. E é engraçado porque se você for parar para ver bem, existem profissionais que estão cuidando de coisas objetivas, mas o maior problema do ser humano está no subjetivo. Então, por exemplo, a gente tem lá o médico, né? Quem passou por alguma cirurgia aí, de repente pode se identificar com a ideia. É objetivo, ou notícia, né? Quem médico também é pouca ideia para dar notícia, né? Morreu. Eu já vivi situações dessa forma. Então, é objetivo. Mas aí você tem um trauma psicológico, você tem um trauma ali, por exemplo, de um viés que não está dentro da área do médico mais, que a pessoa vai carregar e que ela vai querer resolver de uma outra forma que nem ela entende, que está lá no subjetivo. E a arte é totalmente subjetiva. Sim. Se a arte ela for só objetiva, ela é um fim em si próprio, né? Como você mesmo fala. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa conversa. Tem muita coisa que a gente gostaria de compartilhar. E o ponto principal é sobre o tema desse podcast, né? Que a gente estava também falando sobre a identidade. Até o tema que a gente ia trazer, acho que vai acabar virando uma sugestão aí para o nosso podcast. Mas é isso aí, amor. Amor não, tem que te chamar de amor ou Liliane. Agora eu não sei como é que faz. Eu não ligo pra me chamar de amor, não. Quando você chama de Liliane, meu corpo faz assim. Não gosto. Acho estranho. Mas pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado desse primeiro tema. Um pouco, né, bagunçado, eu acredito, mas... É porque não tem como. É porque não tem como a gente estrinchar sem ir pra vários lugares. Não tem como. E tudo é sobre a nossa expressão. Eu acho que isso ficou claro, né? Seja a expressão artística, plástica, seja a expressão física. Até é uma coisa que eu ia falar, mas eu acabei esquecendo. Se a arte não comunica, ela é o fim em si mesma, então ela não tem função. A arte precisa ser comunicação, a dança precisa comunicar. Você precisa tocar pessoas com a sua dança, você precisa tocar pessoas com a sua arte, porque o mundo é sobre isso. No final é isso que encaixa com a identificação artística, né? As pessoas só se identificam se elas entendem o que você está comunicando. Exatamente. Fora isso, se torna vazia. Tipo você jogar uma coisa preciosíssima numa parede e ficar caído ali no canto. Mas é isso, pessoal. A gente espera vocês em uma próxima. Mês que vem a gente tá aí com mais um podcast. Dessa vez, completamente voltado para o senhor André Marques, aqui. A gente pega esse ponto aí. Muito bom. Mas muito obrigada pela atenção, pela paciência de vocês. E se vocês tiverem vontade de saber sobre algum tema específico, é só mandar pra gente no nosso Instagram, tanto no Instagram da Escola de Dança Criativa, quanto no Ateliê Marques. Sejam muito bem-vindos a nesse novo universo que a gente está criando aqui. É isso aí. De vez em quando a gente pode fofocar? Claro. Pode fofocar. Na verdade, a gente eu falo contou assim, vários causos, eu falo assim, mas eu não fico fofocando, amor. Eu só falo porque é pra... Você contou vários causos de pai aqui já, ó. Você já falou do pai que falou que... Não, mas não é uma fofoca, é uma informação. É uma informação. Não, é sério. Existe a diferença da fofoca. Uhum. Qual que é o intuito da fofoca? Sobrevivência. Tiveram pesquisa. Poxa, amor, caramba. Pesquisa de que a fofoca, na verdade, ela vem com o intuito de fazer as pessoas sobreviverem, entendeu? Então, mas assim, eu dei a informação do pai dentro de um contexto de conversa. Sim. Agora, já a fofoca, qual que é o objetivo dela? Não tem objetivo. Ela é um prazer em si, entendeu? Eu já percebi a fofoca edifica.
Mas é isso aí, gente. Bom, a gente vai preparando mais temas. É muita coisa que dá pra conversar. E eu espero poder compartilhar mais desse conhecimento com vocês. Tem muita coisa mesmo, gente. É muita coisa mesmo, mesmo. Mas bem legal. É isso aí. Obrigado. Valeu. Até mais.